Olá, está no ar o nosso programa Boa Tarde Cidadão, ao vivo pela Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. No programa de hoje vamos conversar com Luiz Carlos. Ele é professor, ex-vereador de Natal e candidato a deputado estadual pelo PMDB. O nosso convidado de hoje, ao vivo pela Band Natal, no nosso Boa Tarde Cidadão. Informação para a turma que mora aqui em Natal, né? Uma polêmica já está acontecendo, que é exatamente a ação da Prefeitura para fechar cerca de 500 cigarreiras e bares que funcionam na cidade, que estão posicionadas de maneira irregular, muitas vezes ocupando o passeio público, né? Ocupando as calçadas, impedindo o trânsito das pessoas e boa parte delas, inclusive, fora da legalidade. Algumas entraram por algum processo de legalização através da Censur, mas, na verdade, é um outro grande número de cigarreiras e bares clandestinos que funcionam em nossa cidade sem licença, sem alvará, muitas vezes sem as condições de higiene adequadas para o atendimento e a prestação daquele serviço. Então, tudo isso está sendo fiscalizado e essas ações, né, essa operação Pente Fino para fechar em torno de 500 cigarreiras e bares que estão espalhadas, inclusive muitas cigarreiras, na verdade, teoricamente, aquelas que funcionam teriam autorização para vender jornais, revistas e similares, mas, na verdade, vendem bebidas alcoólicas, o que é proibido pela lei, né? Isso aí tem gerado muito problema, que às vezes as cigarreiras se transformam num bar. Também, até ontem, pouco mais de 70 estabelecimentos haviam sido demolidos. Inclusive, já para a próxima segunda-feira, dia 11 de agosto, estão previstas mais 8 mobilizações em todas as zonas da cidade do Natal com esse objetivo. A operação ainda não tem prazo para ser concluída, já que os casos são analisados isoladamente, né? Alguns estão, de certo modo, regulares, a maioria está irregular, alguns ocupam passeio público, outros não ocupam, mas há também algumas situações interessantes. Às vezes você observa terrenos baldios que, de repente, alguém colocou, instalou uma cigarreira, organizou, urbanizou aquela área, cuida daquele ambiente. Então, essas situações, sem dúvida, merecem ser consideradas e olhadas com outros olhos, com outro olhar, a partir deles que fazem a Prefeitura de Natal, né? O processo vai se estender para todos os estabelecimentos daqui da capital do Rio Grande do Norte que esteja em espaço público, né? Bares, lanchonetes, bancas de revista, lava-jato também, entre outras iniciativas de ocupação irregular do solo, né? É importante, quem não tiver regular, procure os meios para se regularizar, né? Porque sabemos que existe aí o lado social, a questão social, onde as pessoas trabalham, vivem daquilo, alguns há décadas, há anos, estão vivendo daquele serviço, mas essa regularização é importante para todo mundo. Para a Prefeitura passar a ter um controle maior, para que a população tenha a certeza de que ali está sendo prestado um serviço com higiene, com organização, que os padrões da alimentação estejam sendo respeitados, que não esteja havendo o uso irregular. Algumas, a gente sabe, em alguns pontos da cidade, que vendem até drogas, inclusive, então tem que ter muito cuidado com esse tipo de coisa, né? Tudo bem se oportunizar uma ocupação ordenada do solo, sobretudo nas áreas públicas, mas, na verdade, com respeito à legislação e com zelo na prestação do serviço que é colocada para a população. Então, ficamos atentos a essas atitudes que estão sendo desenvolvidas pela Prefeitura de Natal através da Censur. Nós vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho conversaremos com o ex-vereador de Natal, Luiz Carlos, do PMDB. Ele é suplente, é professor e disputa o mandato de deputado estadual. Até já. Nordestão é sorriso no rosto e alegria no ar. É um jeito de ser bem da gente, é ser potiguar. É trabalho e carinho que nasce e cresce forte. Nordestão é amor pelo nosso Rio Grande do Norte. É grande essa terra de muitas riquezas, é grande a história, é tanta beleza. A felicidade tá servida na mesa. Rio Grande do Norte, lindo por natureza. É arte, é cultura, é povo de bom coração. É o valor que a terra da gente tira desse chão. Rio Grande do Norte, talento que brota das mãos. Rio Grande do Norte é Nordeste, é Nordestão. Nordestão é amor pelo Rio Grande do Norte. Sua felicidade faz parte da paisagem. Ecocil Ecogarden Ponta Negra. 2 quartos com ou sem suíte a 3 minutos da praia de Ponta Negra.
Um empreendimento com segurança e lazer completo pertinho da praia, com uma qualidade Ecosil. Tudo para ver sua família feliz. Ecosil Ecogarden Ponta Negra. Visite a central de vendas Ecosil no Espacial Mall, Avenida Roberto Freire. Ecosil, você conhece e confia. Boa tarde, cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão. Estamos de volta com o nosso programa Boa Tarde Cidadão na Band de Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Vamos conversar com o ex-vereador de Natal, hoje suplente pelo PMDB, professor Luiz Carlos, ele que disputa um mandato de deputado estadual. Seja bem-vindo ao Boa Tarde Cidadão. Boa tarde, Robson. Boa tarde, os amigos da Band. Estamos aqui à disposição. Vereador, eu gostaria que você pudesse, ex-vereador na verdade, né? Mas aí pelo hábito a gente acaba chamando, que você pudesse compartilhar conosco a iniciativa de sua parte quando exerceu o mandato na Câmara Municipal de Natal. Nós se preocupamos na parte da educação, com a comissão permanente de educação. Toda quinta-feira a gente levava o secretário, levava o sindicato, o Ministério Público e fizemos uma grande atuação com a criação dessa comissão permanente de educação, que a gente quer fazer isso também com o mandato de deputado estadual. Nós criamos, por exemplo, a lei, que hoje já é lei na cidade, para construções, fazer um sumidouro, para não jogar aquela água da chuva direto na rua, que termina fazendo um alagamento, né? E essa água vai para algum local. Então, hoje foi feito um estudo, nós fizemos audiência pública, eu como engenheiro também, levamos o CREA, várias entidades, e hoje os prédios têm que fazer um certo sumidouro, que pode ser um sumidouro seco de brita, ou então um para reaproveitar a água de chuva. Então, primeiro ele vai ter que segurar aquela água da chuva no seu território com esse sumidouro seco, pode ser com brita em cima, até para que essa água da chuva vá para o seu terreno e infiltre, e com isso melhora a qualidade de água de Natal. E depois que encher aquele sumidouro é que ela vai para a rua. Isso atrasa um pouco o lançamento da água da chuva na rua e dá tempo a água fluir, a água anterior. Então, foi uma das leis nossas que nós colocamos, além também daquelas sacolas plásticas que antes levavam 300 anos para se decompor. E desde 2010 já é lei aqui em Natal, as sacolas plásticas são oxibiodegradáveis, que é o mesmo saco plástico, parece que não tem diferença, mas para a natureza ela se decompõe em 180 dias. Aquelas sacolas plásticas anteriores levavam em torno de 300 anos, faziam muito mal ao meio ambiente. E também como engenheiro elétrico, nós temos outras leis, por exemplo, que padronizamos o uso da cerca elétrica, a tensão certa, a corrente certa, os aparelhos certos, para você não usar um utensílio que está lhe dando segurança, a cerca elétrica, e depois por um acidente ou alguma coisa, isso venha dar mais dor de cabeça. Então nós também padronizamos o tipo, o correto de material para a cerca elétrica. Eu gostaria de saber, do professor Luiz Carlos, em relação à atividade que tem desenvolvido hoje, né? Deixando o mandato de vereador de Natal, como é que tem sido o seu dia a dia junto à população, ainda com algum vínculo político? Robson, na verdade a gente foi presidente do PMDB até uma data dessa, né? O PMDB ele cresceu muito aqui na cidade de Natal e nós colaboramos com essa ascensão do PMDB aqui, né? Coordenamos inclusive a campanha do senador Garibaldi, naquela época contra Vilma e Agripino, aqui na Grande Natal, e também ajudamos ao lançamento da candidatura à prefeitura na gestão anterior com o Hermano Moraes, quando eu insistia que o PMDB tinha que ter um nome aqui em Natal. Achavam até que com a junção de Vilma e Carlos Eduardo não teria nem segundo turno, e eu apostava no partido que a gente devia lançar, e chegamos e quase tivemos sucesso, chegamos a 44% no segundo turno. Então, a gente fez esse trabalho aqui na cidade de Natal e a gente continua na parte da educação. Todos sabem, nós temos um blog com mais de 800 aulas gratuitas, né, para os jovens, né, em todo o Rio Grande do Norte, eles acessam, tiram dúvida. Então, é um serviço que nem o governo tem, né, do Estado ou Federal. Então, nós temos o ensino médio com todas as matérias no blog do professor Luiz Carlos Noronha, Luiz com S, à disposição, e nós temos quase 2 milhões de acessos. Então, é um trabalho que a gente continua desenvolvendo, mesmo depois do mandato de vereador, nós continuamos desenvolvendo, e com isso a gente chega
a realmente prestar um serviço, e o serviço da educação, que a gente sabe que através da formação da educação é onde pode realmente haver a libertação. Então a gente continua também com a parte de aulas também, né? Em colégio voltamos, já que eu sou formado em engenharia elétrica, em física, né? Então a gente continua lecionando nos colégios também como engenheiro e continua nessa atividade. E você sabe disso, nós sempre somos ligados muito à parte do esporte, né? E a gente sempre, lógico, diminuindo a proporção, que hoje nós não estamos com mandato efetivo, mas a gente continua sempre na parte esportiva, né? Temos escolinha de futebol ali em Santa Catarina, com o seu Luiz, Paula, a turma toda. Também a parte do esporte lá em Parque Floresta, com o nosso amigo Anchieta, inclusive parabenizando a equipe que a chapa nossa lá no Parque Floresta foi eleita presidente do conselho, que é um dos bairros mais populosos da Zona Norte. Então nós tivemos aprovação, exatamente com o trabalho que pode ser feito, né? A parte, se você muito reclama da violência, da droga, mas você aí só quer polícia, mas você não colocar políticas públicas, né? Não botar o jovem no esporte, não botar um jovem que a gente também ajuda muito, a parte de arraiada e quadrilha junina. Se você não ocupar o jovem, ele termina sem ter espaço, termina indo para a droga. Então a gente acredita muito que esse serviço de esporte, de escolinhas, ajuda, se não for um atleta, como nós sabemos, com certeza orienta aí muito bem a um jovem, a um futuro melhor. Eu gostaria de conhecer a sua opinião, como professor e militante dessa área da educação, em relação a essa mudança que nós tivemos no país. O Rio Grande do Norte já entrou neste caminho também, pelo menos no âmbito da universidade pública, que foi a extinção do vestibular e a criação do Enem, que hoje é a forma de acesso às universidades públicas. Que reflexão você faz da prática, da funcionalidade hoje dessa forma de acesso? Porque antes de iniciar, de começar realmente a funcionar o Enem, efetivamente, muita polêmica aconteceu, muitas críticas existiram. E hoje, qual a avaliação que você faz de toda essa mudança? Eu acho, primeiramente, que se gasta muito dinheiro para fazer uma prova universal em todo o país, não só dinheiro em termos de segurança das provas, não só dinheiro em termos de divulgação, você vê aí na televisão, né, sempre a divulgação de Enem no raio, isso é caro, então você termina tirando dinheiro da educação para gastar em algo que já funcionava antes, que os vestibulares, todos os estados faziam, funcionava muito bem, e eu não vejo a necessidade disso. Eu acho que tinha outras prioridades para investir o dinheiro na educação. Lógico que está melhorando, vem com muito atropelo o Enem, mas eu acho que o vestibular passado era muito melhor, inclusive, até porque, levando para o ponto cultural da cidade, você tinha, por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte, além das provas serem muito bem feitas também, né, como o Enem, mas também das universidades federal, nós tínhamos, por exemplo, o estudo da história do Rio Grande do Norte, geografia do Rio Grande do Norte, que isso tudo foi deixado do lado, porque o Enem hoje é uma prova a nível nacional e você não pode estar cobrando que o aluno do Rio Grande do Norte estude história do Rio Grande do Norte, que não vai estar lá no Enem. Então, quer dizer, cada vez mais, nesse sentido, afastou o povo de conhecer sua região, sua cultura. Quando a prova era feita, cada universidade fazia sua prova, nós tínhamos a porcentagem de questões de história do Rio Grande do Norte, para quem se inscrevesse aqui no Rio Grande do Norte, e os nossos alunos também, tinha de geografia do Rio Grande do Norte, então isso aí é só um aspecto. E como eu disse, do outro, principalmente na parte de dinheiro, que a educação termina investindo o seu recurso, ou até mesmo a energia do governo, você termina gastando essa energia para funcionar um Enem, que era uma coisa que, no meu entender, já vinha funcionando muito bem com os vestibulares. Eu sou a favor que continuasse como era anteriormente, né? E lógico que avançando para uma ideia maior, que você tem sempre estar discutindo a educação, mas para outros pontos, como, por exemplo, com a escola integral, como é que podia ser feito esse estudo. Então, o governo, no meu entendimento, eles gastaram energia num ponto que não era prioridade. Podia até pensar no Enem, um sistema desse, mas não seria um dos primeiros pontos. Segundo a sua avaliação, o que é que você diria como professor que precisa mudar, por exemplo, na educação de responsabilidade do governo do Estado, né? Que é o ensino médio, por exemplo, e há um braço da educação do Rio Grande do Norte, que é exatamente a Universidade Estadual,
que alguns, inclusive, chegam a defender que ela deveria ser federalizada, porque onera muito os cofres públicos e o nível superior é uma responsabilidade de governo federal. Então, o que é que deveria mudar na educação do estado do Rio Grande do Norte, segundo a sua avaliação? Algo que você poderia defender caso venha a ser eleito governador ou deputado estadual? Robson, primeiro eu acho que o estado ele tem que se preocupar com o ensino médio. Já criamos a UERJ, então vamos continuar, vamos tentar melhorar, vamos tentar manter e otimizá-la. Mas o esforço maior tem que ser no ensino médio, porque eu fui aluno de escola pública a minha vida continuar toda. Com o ensino superior, você diz? Como? Você disse continuar com o ensino superior. Continuar como está. Você é favorável que continue estadualizada a universidade? Como ela já está, certo. Ela continue, né? A UFRN também tem seu papel, mas houve muito avanço e o estado tem condição de continuar com a UERN, com a Universidade Estadual. E eu digo até isso porque, como em Natal, eu fiscalizava muito o recurso público, se tinha conta própria da saúde, da educação, se a porcentagem de dinheiro estava sendo depositado correto. É tanto que na gestão do Micarla, quando estava errado, eu cheguei o máximo que um vereador faz é pedir o impeachment da prefeita, e eu fui o primeiro vereador na história de Natal a pedir isso, porque realmente, pelo belo trabalho que fez o Ministério Público com a Promotoria de Educação, né, nós pegamos os dados, vimos a parte política e realmente vimos era um absurdo. Então, hoje eu acho que falta muito isso nos deputados estaduais. Você veja aí a saúde, eu não vou entrar aqui em números porque não sou deputado, estou como professor engenheiro, não tenho todos esses números, mas nós sabemos que não está sendo depositado o valor correto. E você não vê os deputados discutindo, né, levando isso. Então, eu acredito que a função principal de um deputado e um vereador é exatamente fiscalizar a legislação se está sendo cumprida. Nós temos uma excelente legislação no Brasil, mas os prefeitos não cumprem, o governador não cumpre, e há sempre aquela acomodação, principalmente aqui no Rio Grande do Norte, que nós estamos muito atrasados nesse ponto de gestão pública, de aplicação de novas ferramentas na gestão pública. Então, se a gente fiscalizar os recursos que veio desde a Constituição de 88, a porcentagem que tem que ser investida na educação, na saúde principalmente, se a gente se preocupar com isso, melhora muito os recursos para chegar também ao UERN e chegar ao nosso ensino médio. E como eu disse, como aluno de escola pública, eu fui o tempo todo e também me formei em engenharia em física pela UFRN, então é importante que a gente tenha essa sintonia para realmente diminuir a agonia dos gestores públicos, que muitos querem fazer um bom trabalho na educação. Estamos conversando com o professor Luiz Carlos, que é candidato a deputado estadual pelo PMDB. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho continuaremos com essa entrevista. Até já. A felicidade faz parte da paisagem. Ecosil Ecogarden Ponta Negra. 2 quartos com ou sem suíte a 3 minutos da praia de Ponta Negra. Um empreendimento com segurança e lazer completo pertinho da praia, com uma qualidade Ecosil. Tudo para ver sua família feliz. Ecosil Ecogarden Ponta Negra. Visite a central de vendas Ecosil no Espacial Mall, Avenida Roberto Freire. Ecosil, você conhece e confia. Nordestão é sorriso no rosto e alegria no ar. É um jeito de ser bem da gente, é ser potiguar. É trabalho e carinho que nasce e cresce forte. Nordestão é amor pelo nosso Rio Grande do Norte. É grande essa terra de muitas riquezas, é grande a história, é tanta beleza. A felicidade tá servida na mesa. Rio Grande do Norte, lindo por natureza. É arte, é cultura, é povo de bom coração. É o valor que a terra da gente tira desse chão. Rio Grande do Norte, talento que brota das mãos. Rio Grande do Norte é Nordeste, é Nordestão. Nordestão é amor pelo Rio Grande do Norte. Boa tarde, cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão. De volta com o nosso programa Espaço Cidadão, Boa Tarde Cidadão, ao vivo pela Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte.
trazendo aqui informação para você, meu amigo, minha amiga, eleitor do Rio Grande do Norte, cidadãos e cidadãs, né, o eleitor que estiver fora da sua cidade no período da eleição, no dia da eleição, ainda tem a opção, se você já sabe agora que vai viajar até hoje, por exemplo, para você dizer em que cidade estará no período da viagem para conseguir votar. Ou seja, faltam 60 dias para o primeiro turno das eleições, que vai acontecer dia 5 de outubro. Você que vai estar fora do domicílio eleitoral tem condição de solicitar, digamos, essa forma de você votar em trânsito. Inclusive, também é o último dia para solicitar a segunda via do título de eleitor em qualquer cartório eleitoral. Quem vai estar fora do local que mora, onde vota, até o dia da eleição, pode pedir para votar em trânsito até o próximo dia 21, nesse caso, até dia 21. E o eleitor precisa indicar a cidade com mais de 200 mil habitantes, onde ele vai estar presente no dia da votação. E hoje também termina o prazo para que as coligações e partidos políticos substituam candidatos a cargos proporcionais, seja deputado federal, deputado estadual e deputado distrital, por causa do registro indeferido. Alguns candidatos tiveram a proibição de serem candidatos pela Justiça Eleitoral e o prazo é até hoje, se ele não for disputar, indicar alguém para disputar em seu lugar, fazer a substituição, em caso de inelegibilidade, de candidatura cancelada, de cassação ou mesmo de renúncia. Continuando a entrevista com o professor Luiz Carlos, que é do PMDB, ex-vereador de Natal e candidato a deputado estadual, eu gostaria que você pudesse falar um pouco conosco, por exemplo, sobre a região do Oeste e Alto Oeste do Rio Grande do Norte. O que é que você, na sua avaliação, acha que precisa ser feito por aquela região, que inclusive estão nos acompanhando nesse momento pela Band Natal, que você teria condição de defender se fosse eleito deputado estadual? Robson, nós somos filhos de Apodi, né? Inclusive mandando um abraço à nossa irmã, a doutora Solange, que nos acompanha. E lá no Oeste nós temos, principalmente ali no Médio Oeste, em Apodi, nós temos que discutir por áreas, né? Por exemplo, se for para o lado da agricultura, você vê que ali em Apodi o solo é fértil, nós temos a barragem de Santa Cruz que foi construída, mas nós não temos a parte da irrigação, nós não temos, por exemplo, a parte das estradas, né? Para que chegue até o agricultor, que melhore aquela via de acesso para escoamento dos produtos agrícolas. Então, nós sentimos isso, eu estou levando mais ali para a nossa terra, a cidade do Apodi, mas isso ocorre ali praticamente em toda a região. Você vê, por exemplo, quem acompanha, quem já deu uma sobrevoada ali pelo estado do Ceará, você vê que há um melhor investimento na parte de agricultura, na parte de irrigação, e você não vê isso tanto no Rio Grande do Norte. Então, como eu falei anteriormente, a nossa política no Rio Grande do Norte, ela está muito aquém do que o Rio Grande do Norte tem e merece ter, e tem aí como os valores na educação, na cultura, né, como o próprio foi o Luiz Câmara Cascudo. Então, é necessário que os nossos governantes e agentes políticos, eles tenham um compromisso de trazer todas, como eu disse, um aprofundamento na parte de gestão pública para realmente viabilizar investimento no Rio Grande do Norte, porque a gente vê muito um interesse só político, a preocupação já em próxima eleição, em reeleição, e termina não trazendo, não havendo uma união, né, nessa bancada federal, principalmente, nos estaduais, a parte de emendas ser bem mais discutida, o orçamento ser impositivo para realmente ser cumprido. Tudo isso que um deputado pode fazer através de uma reforma na lei orgânica do Estado, na nossa Constituição. Então, lá no Oeste, a gente vê essa parte, como eu falei, da agricultura, na parte da educação, tem que ir muito, nós temos que levar a escola, hoje no tempo moderno, com informática, né, com todas as redes sociais, nós temos que levar as coisas, a educação, a agricultura, para as cidades, e não eles continuar vindo para a capital, onde a gente já vê aí que está tudo estrangulado. Então, é necessário que haja uma luta, um compromisso exatamente de melhorar e levar essa parte da educação, a universidade, para esses jovens, porque nós temos potenciais. Eu estou falando mais da minha cidade, onde eu nasci, Apodi, né? Onde nós temos muitos potenciais, muitos jovens que têm um raciocínio que pode ser cada vez melhor aproveitado. Uma pergunta na área da educação: o seu candidato ao governo,
Henrique Alves, que é do seu partido, PMDB, chegou a declarar em entrevista à imprensa, ao Jornal de Hoje, que tinha como meta acabar o analfabetismo no Rio Grande do Norte em 4 anos. Nós sabemos que temos, pelo menos do ponto de vista do analfabeto oficial, quase 30% da população do Rio Grande do Norte analfabeto, fora os analfabetos funcionais, aqueles que são alfabetizados oficialmente, mas também com, digamos, o respeito da expressão, não faz de fato um ó com a quenga, não consegue exercer realmente o seu direito de estar alfabetizado, não pratica, não é efetivo. Eu pergunto, é uma proposta execuível? Isso é possível realmente de ser realizado em 4 anos? Robson, primeiro falando como educador, como professor, como aluno de escola pública, que toda a vida fui e que hoje sou professor, principalmente aí, como eu disse, no nosso blog, onde temos aula gratuita e nos principais colégios que cursinho aqui na cidade de Natal. Só em estar falando de educação, para mim, já é importante, né? Então, já é um ponto positivo. Agora, indo para a realidade, nós vamos, o plano de governo, todo mundo aí está apresentando, os candidatos, né? Estão apresentando, então nós temos que o eleitor cada vez mais ter esse compromisso de acompanhar e o deputado Henrique, que tem uma vasta experiência e aí está no governo, com certeza, ele, como nós sabemos, ele tem um grande conhecimento em Brasília e nós sabemos que hoje, sem a reforma tributária que existe no país, o Estado, a Prefeitura fica de pires na mão, fica dependendo do favor do grupo político que está lá, o presidente da República, né? Infelizmente, não conseguimos fazer essa reforma tributária e eu acho que o país só avança com isso, mas eu acredito que Henrique está exatamente com essa bem intenção e deve ter conhecimento para colocar uma proposta dessa. Agradeço a participação do professor Luiz Carlos no nosso programa Boa Tarde, Cidadão. Seja sempre bem-vindo. Nós que agradecemos e deixo aqui um abraço a todos. Obrigado pela sua participação. Ficamos por aqui com Boa Tarde, Cidadão. Você continua ligado na Band de Natal, né, meu amigo Marcílio, com os donos da bola. Um grande abraço e até amanhã de volta com Boa Tarde, Cidadão.